Nesse vídeo vamos ver quais foram todos os campeões estaduais do Brasil em 2023. Quem ganhou cada campeonato estadual do Rio Grande do Sul até o Acre, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e lá vai. Eu tô fazendo esse vídeo de estaduais só agora porque teve torneios que só terminaram no final de maio. Por exemplo, a decisão no Campeonato Paraense foi no dia 26 de maio e o de Rondônia no dia 20 de maio. Demorou? Então já vamos começar lá embaixo no Rio Grande do Sul, que teve como campeão o Grêmio. O time comandado pelo Renato Gaúcho com gols de Soares chegou na decisão para encarar não seu rival, mas o Caxias. O Caxias tinha eliminado o Inter e quando chegou na decisão não foi um adversário fácil, mas o Grêmio conseguiu ganhar por 2-1 no agregado e se sagrou campeão gaúcho pela sexta vez seguida. Sim, essa foi a sexta taça consecutiva do Grêmio. Eles são campeões em sequência desde 2018. Já o Inter não ganha desde 2016. Mas antes do Grêmio fazer essa sequência, os colorados também tinham ganhado 6 seguidas de 2010 até aquele ano. Que rivalidade, hein? Já no estado vizinho Santa Catarina, que é o meu estado, o campeão foi um que não levava essa taça há uma década. O Criciúma. O Criciúma fez uma campanha muito boa e nas oitavas passou pelo Avaí nos pênaltis por 14-13. Pois é, na verdade todos os 3 maiores do estado caíram nas oitavas. Mas o Criciúma avançou e na final ganhou os 2 jogos do Brusque. O time do velho Davan. Pra tu ver o quão importante isso foi pra eles. O Criciúma não ganhava o catarinense desde 2013. E no ano passado estavam até jogando a segunda divisão. Que superação, hein? Já no campeonato paranaense, o campeão foi o mais acostumado a ganhar taças. O Atlético. O Furacão foi para esse estadual com sede de ganhar a taça. Porque mesmo que nos últimos anos ele seja um time vitorioso, chegando até a final da Libertadores, a última vez que tinham ganhado o estadual tinha sido lá em 2020. Então foram com tudo, destruindo todo em seu caminho, e na final derrotaram o Cascavel. Esse Cascavel tinha eliminado o próprio Coritiba e podia ser uma zebra no campeonato. Mas o Furacão não deixou eles ficarem com a taça. Mas beleza, vamos agora sair da região sul e ir pro centro-oeste. Começando com o estado do Mato Grosso do Sul, que teve como campeão um time que tu talvez nunca ouviu falar, o Costa Rica. Esse time é da cidade de Costa Rica e ganhou seu segundo estadual derrotando o Operário, que era o atual campeão. Esse Costa Rica já tinha até ganhado em 2021, os caras estão crescendo. Enquanto isso, mais ao norte, no Mato Grosso, o campeão foi um que sempre domina por lá, o Cuiabá. Cara, o Cuiabá domina tanto que dos últimos 13 campeonatos ganharam 10. Acredite, imagina literalmente um time de primeira divisão contra clubes que no máximo disputam a Série D, uma diferença muito grande. E esse último título do Cuiabá foi derrotando o União Rondonópolis na final por 3-0 no agregado. Mano, esse União Rondonópolis ficou com seu terceiro vice em 4 anos. Estão acumulando medalha de prata. Indo agora pro seu vizinho Goiás, o campeão foi um que está disputando a Série B, o Atlético Goianiense. O maior campeão do estado é o próprio Goiás, mas o Atlético quer diminuir essa distância e ganhou sua segunda taça consecutiva derrotando o seu rival nos pênaltis. Esse Atlético foi guerreiro, hein? Porque ganhou nas penalidades máximas em pleno estádio da Serrinha, que é a casa do Goiás. Levaram seu 17º título. E sei lá, o campeão foi um que já tá meio que acostumado a levar o estadual. No Campeonato Brasiliense, o vencedor foi um inédito, o Real Brasília. Sim, tem o Real Madrid, Real Sociedad, Real Valladolid e esse é o Real Brasília. Na verdade, ele já teve outros nomes, como Dom Pedro Bandeirante, etc. E até aqui eles só tinham ganhado a segunda divisão, até que nesse ano se superaram. Na primeira fase, ficaram em primeiro lugar na tabela, passaram pelo mata-mata e na decisão derrotaram ninguém menos que o Brasiliense. E nos pênaltis, por só 2-1. Pois é, esse foi o primeiro título dos caras. Uma baita conquista. Mas tá, agora que a gente falou dos campeões do Sul e do Centro-Oeste, vamos partir pra região Norte e voar até Rondônia. E se tu não é de lá, com certeza nunca assistiu o Campeonato Rondoniense. Mas o campeão foi um time da capital chamado de Porto Velho Esporte Clube, derrotando o Ji Paraná na decisão. E esse foi aquele dos últimos estaduais a terminar. A decisão foi em 20 de maio. E esse Porto Velho já tinha sido campeão em 2020 e 2021. Ou seja, já jogou a Série D e vai disputar ela de novo ano que vem. Enquanto isso, no Acre, o vencedor foi um que já não tem mais onde guardar tanta taça estadual. O Rio Branco. Esse Rio Branco é o maior campeão assim, disparado. Pra tu ver, nesse ano conquistaram seu 49º título. Os caras ganham a taça há 100 anos e realmente são o time mais forte lá. E o campeonato acriano, ao invés de mata-mata, foi feito em 2 turnos de pontos corridos, onde o Rio Branco terminou em primeiro. Mas na prática teve sim uma decisão, porque estavam na disputa contra um time chamado Humaitá e na última rodada foi os dois se enfrentando diretamente. Aí o Rio Branco foi lá e derrotou eles pra confirmar o título. E se no Acre o campeão tem muita taça, o Amazonas viu um time inédito levantar o título, o Amazonas FC. Esse time que leva o nome do estado foi fundado em 2019 e conquistou seu primeiro grande título. Eles são um time de Manaus e na final derrotaram um chamado Manauara, que também estava estreando numa decisão. Então os dois se classificaram pela primeira vez pra Série D, jogando ainda no mesmo estádio, Municipal Carlos
Amit. Você conhecia esse Amazonas FC? Eu confesso que não. Mas beleza, vamos agora subir mais ainda pro norte e falar de um estadual que terminou só recentemente. O Campeonato Roraimense. O torneio de Roraima, cara, só terminou no dia 24 de maio. E o campeão foi o time que domina completamente, o São Raimundo. O São Raimundo conquistou, acredite, sua 8ª taça seguida. Os caras levam todo o estadual em sequência desde 2016. E essa última, que foi sua 14ª taça na história, foi derrotando um time chamado Associação Esportiva Real nos pênaltis. E é muito curioso, porque nesse time chamado Real tem 3 camaroneses, de Camarões, da África. Tipo, bem aleatório pra um time de interiorzão assim. E você lembra que no começo do vídeo eu falei que teve estaduais que demoraram pra terminar? Então o campeonato amapaense ainda tá rolando. Na verdade, ainda estão na primeira fase. O estadual só começou em maio e acaba perto de agosto. Então é o único do vídeo que ainda não teve o campeão definido. Mas o último vencedor é um time chamado Trem. Não, esse não é o Flamengo, é o Trem mesmo. No ano passado eles conquistaram o estadual pela 2ª vez consecutiva, derrotando um time chamado Independente. Sim, olha esses escudos, parece um Flamengo e Palmeiras da Deep Web. E no campeonato deles ainda tem outros times parecidos com os da Elite, como o Santos. Lá eles também têm o seu Santos e até o São Paulo do Amapá. Pois é, daqui a pouco tá acontecendo o Brasileirão lá. E se os times do Amapá não são tão conhecidos fora do estado, no Pará a gente vê a rivalidade gigante entre Remo e Paysandu. Mas nesse ano, quem se deu melhor foi um time chamado Águia de Marabá. Pela primeira vez em uma década que um time que não Remo ou Paysandu conquistou a taça. Esse Águia de Marabá é da cidade de Marabá e conquistou o título paraense pela primeira vez em sua história. Os caras chegaram no seu auge, principalmente por derrotar o Remo e levar a taça em pleno estádio Baenão, um feito gigante. O Campeonato Paraense foi um dos últimos a terminar. A decisão foi no dia 26 de maio. Enquanto isso, o Campeonato de Tocantins já tinha terminado há mais de um mês. E a decisão dele foi uma loucura. A partida era entre o Tocantinópolis, atual bicampeão, e o Capital FC, que estava estreando em decisões. Aí na ida, o Tocantinópolis ganhou por 2-1 e na volta fizeram 4-3, totalizando 6-4 no agregado. E o doido foi o número de cartões que teve. Pra tu ter noção, na ida, nada menos que 11 jogadores receberam amarelo e na volta o árbitro amarelou 12 jogadores e expulsou outros 2. Cara, que negócio maluco. Isso que é uma final disputada. Então beleza, vamos agora sair da região norte e ir pro nordeste. Começando com o estado que faz fronteira com o Tocantins, o Maranhão. E você lembra que lá no Amazonas o campeão era um time com o nome do estado? Então o campeão maranhense de 2023 foi o Maranhão Atlético Clube. Esse time é da capital São Luís e conquistou o título depois de uma seca de 10 anos. A última tinha sido em 2013. Aí nesse ano quebraram o jejum ganhando do Motoclube nos pênaltis. Esse Maranhão é mais um que vai voltar a disputar a Série D e a Copa do Brasil. E você lembra que no Amapá tinham times que eram quase cópia de outros? Então no Piauí também tem times assim. E o campeão de 2023 é também o maior campeão no geral, o River. O River é o maior vencedor e conquistou seu título de número 32. Realmente uma dominância. Mas se tu acha engraçado um time se chamar River, sabe quem que foi o vice? O Fluminense do Piauí. Pois é. Além disso, também tem o Flamengo do Piauí, que é o maior rival do River. Junto ao Amapá com o Piauí, a gente tem o multiverso do futebol. Mas tá, vamos agora sair desse estado e partir pro Ceará, que teve a decisão no campeonato entre os dois maiores times, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza já vinha conquistando 4 títulos em sequência, de 2019 até 2022. Então o Ceará queria parar com isso. Mas depois de 2 jogos disputados e 7 gols feitos, o Fortaleza ficou mais uma vez com o título por 4-3 no agregado, 2-1 na ida e 2-2 na volta. Esse é um clássico gigante, de fato. E se a decisão no cearense foi entre 2 rivais ferrenhos, no vizinho Rio Grande do Norte também foi. O grande clássico ABC contra a América. O ABC era o atual campeão e já somava incríveis 57 títulos estadual, enquanto a América não levava a taça desde 2019. Então o América, com um único gol na primeira partida, conseguiu ficar na frente do placar e não tomou nenhum. Segurou o tranco. Então derrotou o ABC por 1-0 no agregado e finalmente levou o título. Soltou o grito de campeão que estava entalado. Mas para alcançar o número de taças do ABC vai demorar. Enquanto isso, descendo pro campeonato paraibano, o campeão foi um time chamado 13. O 13 é da cidade de Campina Grande e na decisão encararam o Souza Esporte Clube, o famoso time do dinossauro dando joinha. Aí na partida de volta no estádio Governador Antônio Maris, o placar agregado terminou em 2-2 e o 13 ganhou nos pênaltis, levando sua 17ª taça estadual. Esse 13 é o terceiro maior campeão do estado e não ganhava há uns anos. E se você talvez não conhece os times do Campeonato Paraibano, no seu vizinho Pernambuco tem clubes muito grandes. E quem foi o campeão fazendo uma campanha quase perfeita foi o Esporte Clube do Recife. Cara, o Esporte dominou esse estadual. Passaram da primeira fase invictos, derrotaram Petrolina nas semis por 2-0 e na decisão meteram 4-1 no Retrô. Realmente jogaram demais
mas em 15 partidas ganharam 13. Isso sim que é dominar. Então continuam como os maiores campeões com 43 títulos. Mas não se engane, não ganhavam a taça desde 2019. Pois é. E assim como o Sport fez uma campanha muito boa, no estado vizinho Alagoas, o campeão também destruiu. E esse vencedor foi o CRB, ou Clube de Regatas Brasil, que realmente dominou muito. Eles já eram os atuais campeões e também passaram da primeira fase invictos, meteram 6-3 no time chamado Coruripe nas semis e encararam o AS na final, onde também ganharam os 2 jogos ida e volta para levar a taça. Em 11 jogos, o CRB ganhou 10 e empatou 1. Acredite, uma campanha perfeita. E se o CRB é um dos maiores campeões de Alagoas, no Sergipe o campeão foi outro daqueles que tu talvez nunca tenha ouvido falar, o Associação Olímpica de Itabaiana. Esse Itabaiana ganhou o seu 11º campeonato sergipano, mas não ganhava há uma década, então tava meio que fora dos holofotes. Até que nesse ano fizeram uma campanha muito boa e na decisão encararam Confiança, que é o único do estado na Série C. Mas o Confiança tava sem confiança e o Itabaiana meteu 4-0 no agregado para conquistar o título. 2-0 na ida e 2-0 na volta. Campeão incontestável. E antes da gente ir pro Sudeste, vamos pro maior estado do Nordeste, a Bahia. E o campeão foi um time que chegou na incrível marca de 50 títulos conquistados. O Bahia. Sim, cara, o título que levaram nesse ano foi o de número 50. Tão muito na frente do Vitória com 29. E na verdade o Vitória vacilou também, que nem chegou no mata-mata. Então quem o Bahia derrotou na decisão foi um time chamado Jacuipense por 4-1 no agregado. Jacuipense da cidade de Riachão do Jacuípe fizeram uma boa campanha, mas né, decisão contra o Bahia é complicado. E por fim, vamos para a última região do Brasil, o Sudeste, que tem os times mais fortes. E se a gente acabou de falar da Bahia, bora ir pro estado que faz fronteira com ela, Minas Gerais. E em Minas o campeão é um que tá numa sequência de conquistas e também chegando nos 50, o Atlético Mineiro. Desde a época que o Cruzeiro entrou em crise, o Atlético vem acumulando estaduais. São campeões todo ano desde 2020. E nesse ano a decisão foi contra o América Mineiro. Aí o Galo destruiu, metendo 5-2 no agregado para conquistar o seu 48º estadual. Na verdade, a partida mais difícil pro Galo foi nas semis, onde empataram com o Atlético Clube e só passaram por ter feito uma campanha melhor na primeira fase. Enquanto em Minas os times são conhecidos, tirando o Atlético Clube que não é tanto, no estado vizinho Espírito Santo, eu duvido você adivinhar o campeão. Cara, é muito doido que o Espírito Santo não tenha times fortes. Eles são literalmente rodeados por estados potentes do futebol, mas a decisão deles foi entre Real Noroeste e Nova Venécia. Pois é, esse Real Noroeste joga a Série D, mas nunca passou disso, e o Nova Venécia foi fundado há só 2 anos. Times realmente pequenos. E o campeão foi o Real, que meteu 3-1 para conquistar o seu 3º título consecutivo. Mas beleza, vamos agora sair do Espírito Santo e ir para um lugar que respira o futebol, o Rio de Janeiro. E o vencedor do Campeonato Carioca, vocês estão ligados qual foi? O Fluminense Futebol Clube. Mano, o Fluminense ficou anos sendo zoado pelos flamenguistas por não conseguir ganhar o estadual, tanto que ficaram literalmente uma década sem vencer. Até que em 2022 finalmente ganharam pra cima do Flamengo e em 2023 fizeram o mesmo, dessa vez com uma virada incrível. Na primeira partida o Fla tinha metido 2-0 e parecia que tava garantida a taça, mas na volta o time do Fernando Diniz foi lá e meteu 4-1 pra levar o estadual. Agora o Fluminense tá só a 4 títulos de igualar o Flamengo em número de cariocas. Será que vai alcançar? E se no Rio o Fluminense ficou anos sem ser campeão, no estado de São Paulo o Palmeiras também teve um jejum gigante. Pra tu ver, eles tinham ganhado a taça em 2008 e depois só foram levar de novo em 2020, um pouco antes do Abel Ferreira assumir, uma seca de 12 anos. Aí parece que desbloquearam o negócio e de 2020 pra cá chegaram em todas as finais conquistando 3, incluindo a desse ano. E decisão, como vocês com certeza lembram, não foi contra um dos seus rivais, e sim contra o Água Santa, uma sensação do campeonato. Aí no primeiro jogo o Água Santa chegou a derrotar o Palmeiras, o que chocou todo mundo, mas na volta o time de Abel meteu 4-0 e acabou com eles. Então nesse ano o Palmeiras ganhou o seu 25º estadual e agora falta 5 para empatar com o Corinthians. Será que chega? Mas e aí, seu time foi campeão estadual nesse ano? Comenta aí embaixo. Coloca também mais 10 vídeos que eu posso trazer e dá uma olhada nos outros que eu já postei. Tenho certeza que vai gostar muito. Então beleza? Valeu e tchau!